Parte 2. Crescimento da alma para receber mais de Deus. Vocês podem pensar que já mencionei aquilo que deve ser visto nessas mansões. Muito mais, no entanto, resta ser dito, pois, como já disse, há muito mais ainda por vir. Com respeito à união mística, penso que não posso acrescentar mais nada. Quando, no entanto, uma alma a qual Deus concede esses favores se prepara para eles, há muitas coisas a ser ditas sobre aquilo que o Senhor faz nela. A fim de explicar melhor o estado da alma, farei uso de uma comparação que se aplique a esse propósito. Que nós possamos ver como, embora essa obra que nosso Senhor faz seja algo sobre o qual nada podemos fazer, a nossa disposição pode contribuir e muito para induzir Sua Majestade a conceder-nos seu favor. Você já conhece a maneira maravilhosa como é feita a seda, uma maneira que ninguém poderia inventar a não ser Deus. Ela vem de uma semente que não é maior que pequenos grãos de pimenta. Nunca vi isso, só ouvi a respeito. Assim, se a informação estiver incorreta em qualquer aspecto, a culpa não é minha. Quando chega o verão e as folhas começam a aparecer na amoreira, as sementes começam a brotar. Até então estavam mortas. As larvas da seda se alimentam das folhas da amoreira até que estejam totalmente desenvolvidas. E é então que ramos são colocados de modo que, com sua boca minúscula, as larvas podem começar a girar a seda, fazendo pequenos casulos compactos nos quais elas se alojam. A larva da seda, que está gorda e feia, então morre, e em seu lugar uma bela borboleta branca sai do casulo. No entanto, quem creria nisso uma vez que não vimos o que aconteceu? Isso teria ocorrido em muitas ocasiões e em diferentes países, conforme nos foi contado. Sem essa evidência, a nossa razão poderia compreender que uma criatura tão vazia de raciocínio como um bicho da seda ou uma abelha fossem tão diligentes e aplicados no trabalho pesado em nosso benefício? Na verdade, pequena e pobre larva perde a sua vida nesse trabalho. Por ora, que isso lhes possa servir, irmãs, como uma meditação por um período de tempo, sem eu ter de dizer nada mais sobre isso, pois é por meio dessa ilustração que vocês podem ter alguma ideia das maravilhas e da sabedoria do nosso Deus. Que então deveríamos fazer se fôssemos entender a propriedade de todas as coisas criadas? É muito proveitoso para nós estarmos ocupadas em meditar nessas maravilhas, em nos alegrar em ser as esposas de um rei tão sábio e poderoso. Mas retornemos agora àquilo que estava dizendo e apliquemos a nós a comparação que mencionei. Essa larva passa a ter vida quando, aquecida pelo Espírito Santo, começa a fazer uso dessa ajuda geral que nosso Senhor dá a todos e a tirar vantagem dos remédios que Deus deixou em sua igreja. Esses remédios incluem os sacramentos, a leitura de bons livros e a apreciação de bons sermões, pois eles são poderosos para uma alma que esteja morta pela negligência e pelo pecado e imersa em situações de pecado. Essa larva então começa a viver e se sustentar com boas meditações até que esteja plenamente desenvolvida. É isso que me interessa agora, pois o resto é de pouca importância. Quando está plenamente desenvolvida, ela começa então a girar sua seda e a construir a casa na qual vai viver. Quero que, por essa casa, vocês entendam Cristo. Penso que li ou ouvi em algum lugar que a nossa vida está oculta em Cristo e em Deus. Colossenses 3:3. De modo que Cristo é a nossa vida. Aqui então, filhas, podemos aprender com a ajuda de Deus a fazer aquilo que podemos, uma vez que Sua Majestade é a nossa mansão, assim como está nessa oração de união. Essa mansão nós mesmos giramos. Posso ser mal compreendida ao dizer que podemos tirar ou acrescentar algo a Deus ao afirmar que Ele é a nossa mansão e que estamos aptos a erigi-la para a nossa própria habitação. A verdade, no entanto, é que não podemos subtrair nem somar nada a Deus, mas podemos tirar ou somar a nós mesmas, assim como fazem as pequenas larvas. Pois antes que façamos tudo o que podemos sobre isso, Deus unirá nossos esforços insignificantes, que não são nada diante de sua própria grandeza. Ele então dará a elas um valor tão alto que nosso Senhor mesmo, para quem isso custou tanto, unirá as nossas provações às grandes provações que ele sofreu.
e as tornará todas uma só. Ó, minhas filhas, façamos rapidamente essa obra e giremos esse casulo, colocando de lado todo o amor próprio e a nossa própria vontade. E não nos associemos a qualquer coisa terrena. Pratiquemos penitência, oração, mortificação, obediência e todas as outras boas obras que vocês valorizem. Que Deus permita que hajamos de acordo com o nosso conhecimento e com as instruções que recebemos com respeito às nossas tarefas. Que essa larva morra. Que morra quando tiver feito aquilo para que foi criada. E então vocês vão perceber como vemos a Deus e se contemplarão imersas em sua grandeza, assim como a larva em seu casulo. Notem como digo, veremos a Deus. Isso se dá à proporção que ele permite ser assimilado nesse tipo de união. E agora consideremos que esse bicho da seda se transforma, pois tudo o que tenho dito conduz a esse propósito. Tão logo nessa oração ele se torne suficientemente morto para o mundo, ele então surge como uma borboleta branca. Ó maravilhosa grandeza de Deus! Quão transformada é a alma por ficar apenas um pequeno período de tempo, meia hora no máximo, imersa na grandeza de Deus e intimamente unida a Ele. Digo em verdade a vocês que a alma não se conhece, pois vocês devem lembrar que há aqui a mesma diferença que houve ali entre o feio bicho da seda e a bela borboleta. A alma não consegue entender como pode ter merecido uma bênção assim, ou como ela aconteceu. Agora a alma anseia louvar a Deus, de modo a de bom grado ser consumida e morrer 1000 mortes por ele. Então se vê capaz de sofrer e suportar grandes aflições e incapaz de fazer o contrário. Seus desejos por penitência, solidão e de que todos os homens conheçam a Deus são todos excessivos, e por causa disso ela fica profundamente angustiada toda vez que vê Deus sendo ofendido. Nas próximas mansões vamos lidar com essas coisas mais detalhadamente, pois embora as experiências dessas mansões e da próxima sejam quase as mesmas, seus efeitos têm muito mais poder. Mas agora observem a inquietude dessa pequena borboleta. Embora nunca tenha estado mais silenciosa e calma em sua vida, ela ao mesmo tempo não sabe onde pousar e descansar. Retornará ao lugar de onde veio? Ela não pode, pois isso não está ao nosso alcance, até que seja do agrado de Deus conceder-nos esse favor. Ó Senhor, que novas lutas começam agora para essa alma. Quem poderia imaginar isso, depois de ter recebido bênçãos tão sublimes, pois em uma palavra, de um modo ou de outro, devemos carregar a cruz enquanto vivermos. Será que alguém deveria dizer que, tendo alcançado essas mansões, irá agora sempre descansar e ter prazer? Minha resposta é que pensar assim é evidência de que essa pessoa nunca chegou a essas mansões. Talvez tenha experimentado algum outro prazer espiritual se entrou nas mansões anteriores, e então sua experiência o ajudou através de uma fraqueza espiritual ou talvez até mesmo do demônio. O demônio lhe dá paz para que subsequentemente possa travar uma guerra muito maior contra ele. Não quero dizer que aqueles que chegam não terão paz. É claro que eles a têm, e ela é muito profunda, pois as aflições que elas têm tido são muito valiosas e possuem raízes tão boas que, embora pareçam demasiadas, suscitam paz e contentamento. O grande dissabor que é causado pelas coisas do mundo desperta o desejo de deixá-lo. Isso, no entanto, não é capaz de confortar a alma, pois a despeito de todos os benefícios que tem amealhado, ela ainda não está totalmente entregue à vontade de Deus. Embora não deixe de agir em conformidade com a vontade de Deus, agindo, no entanto, em meio a muitas lágrimas e grande tristeza por não ser capaz de fazer mais porque não recebeu mais capacidade para tal. Toda vez que a alma ora, sua tristeza se faz acompanhar por muitas lágrimas. Essa dor parece surgir até certo ponto por causa de sua aflição extrema ao contemplar Deus ofendido e tão pouco valorizado neste mundo. Além disso, a alma está angustiada diante do destino de muitas almas, tanto hereges quanto inimigas. São os pseudo-cristãos, no entanto, que mais estimulam a sua compaixão.
Pois embora ela veja que a misericórdia de Deus é grande e que por mais perversamente que possam viver, eles ainda podem se arrepender e ser salvos. Ela, no entanto, teme que muitos se percam. Ó, a grandeza de Deus! Só faz alguns poucos anos e talvez apenas alguns dias que eu estava pensando em nada a não ser em mim mesma. Agora, a minha alma mergulhou na ansiedade dolorosa em favor de outras. Mesmo se tentássemos meditar por anos sem fim, não seríamos capazes de sentir isso tão ardentemente como a alma sente. Deus, ajuda-me! Se eu pudesse passar muitos dias e anos simplesmente tentando perceber que ofender a Deus é um grande pecado e refletir que aqueles que estão condenados são seus filhos, e então fosse meditar sobre a vida miserável que meus irmãos e irmãs vivem, isso tudo nos satisfaria? Não, filhas, não. Essa não é a dor que é sentida aqui, pois com a ajuda de nosso Senhor, podemos aprofundar a nossa tristeza, alongando-nos nessas coisas, mas essa dor não penetra nem pode alcançar a parte mais íntima da alma, do modo como ocorre e que estou aqui descrevendo, pois ela parece moer a alma até o pó, sem obter esse estado ou mesmo, por vezes, sem que ela o deseje. O que então é esse desgosto? De onde vem? Deixem-me dizer-lhes. Um pouco antes eu me referi à noiva e a como Deus a colocou na sala do banquete e lhe deu o seu amor. Cântico dos Cânticos 2:4. Bem, esta é a situação aqui. A alma, tendo se entregado inteiramente às suas mãos e sido cativada pelo seu amor, não conhece nem deseja outra coisa senão que Deus faça com ela aquilo que ele desejar. Até onde posso entender, Deus nunca irá conferir esse favor a qualquer alma, exceto aquela que ele mesmo escolher. Ele se alegra sem que ela saiba como, de que a alma parta daqui marcada com seu selo, pois ela aqui reage como a cera quando um selo é colocado sobre ela. A cera não pode selar a si mesma, mas está apenas disponível, o que significa dizer que está amolecida. Ela não amolece a si mesma para esse objeto, mas quando ele lhe é colocado em cima, ela permite que a impressão seja feita. Ó bondade de Deus! Tudo isso às tuas custas. Tu pedes somente a nossa vontade, e que não haja nenhuma resistência na cera. Vocês podem ver, irmãs, aquilo que o nosso Deus faz por nós, a fim de que essa alma possa saber que é dele. Ele lhe dá a mesma imagem que seu filho teve nesta vida, o que é um favor extremamente grande. Quem mais desejaria deixar esta vida do que ele? Assim ele declarou na ceia: desejei ansiosamente. Lucas 22:15. A morte dolorosa que tu estavas prestes a morrer apresentou-se a ti, ó Senhor, como algo tão atroz e terrível. Não, porque meu grande amor e meu desejo de que as almas fossem salvas transcenderam todas as dores acima de qualquer comparação. Na verdade, as muitas coisas terríveis que sofri desde o tempo em que vivi no mundo e que ainda continuo sofrendo são tão grandes que, comparadas a elas, não são nada. Sempre pensei sobre isso, sabendo quais os grandes tormentos que certa alma que conheço suportou e ainda suporta por ver Deus sendo ofendido. Na verdade, essa alma preferiria morrer e continuar suportando isso. Se essa alma, quando comparada a Cristo, tem tão pouco amor e, no entanto, suporta uma dor intolerável pelo pecado, o quanto Cristo nosso Senhor deve ter sofrido e que vida deve ter vivido tendo todos os seus sofrimentos postos diante dele, sempre contemplando os terríveis crimes que seriam cometidos contra seu Pai. Creio piamente que eles foram muito maiores do que aqueles que ele suportou em sua mais sagrada paixão, pois nela ele viu o fim deles. A alegria de Cristo ao ver a nossa redenção adquirida por meio de sua morte e ao testificar o amor que tinha por seu Pai ao sofrer tanto por ele, sem dúvida diminuiu a sua dor. É o mesmo que acontece aos homens neste mundo, que pela força do amor podem fazer grandes penitências e quase não as sentir. Na verdade, gostariam de fazer mais e mais, porque tudo parece pequeno para eles.
O que então teria sentido Sua Majestade quando se viu capaz de provar a seu pai sua perfeita obediência ao viver o amor ao seu próximo? Oh, o grande prazer de sofrer por fazer a vontade de Deus! Mas a constante visão das muitas ofensas cometidas contra Sua Majestade e tantas almas indo para o inferno devem, eu penso, ter sido muito dolorosas para ele. Tanto isso é verdade que, se ele não tivesse sido mais que homem, um dia de tal tormento teria sido suficiente para colocar um fim a várias vidas que ele pudesse ter, que dirá apenas uma.